Paz do Senhor, irmãos. Coloca para nós aí. Cadê nosso projetista aí? Vou fazer igual o pastor Cosmo. Vou pegar essa Bíblia aqui. É essa mesmo que o senhor usa de vez em quando? Dá licença, viu? Josué, capítulo... Uai, rapaz, o negócio aqui ficou bem melhor, velho. Que é isso? 24. Capítulo 24. Versículo 14 e 15. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ler novamente a última frase aí no 3, todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No capítulo 23, nós não vamos ler, você vai observar Josué instruindo o povo de Israel devido a uma tendência idólatra. E ele chega a dizer assim: olha, eu já sou avançado em dias e eu vou para o caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer, e vocês precisam entender que não é isso que nós fomos ensinados, não é isso que vai ser bom para nós. Então Josué, como líder, no capítulo 23, se você depois quiser ler, você vai ler, e ele vai trazendo ao povo essa instrução. Ele vai exortando ao povo a permanecer na fé em Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que os tirara do Egito, ao Deus que trouxera milagres. Josué tem essa preocupação no capítulo 23. No capítulo 24, Josué continua exortando o povo. O texto vai dizer lá no versículo 1, 2, 3, não precisa colocar, que ele reúne todos, e reúne os cabeças das tribos, e reúne homens, mulheres e meninos, e começa a dizer a eles: cuidado com esse caminho que vocês estão indo. Josué estava dizendo nas entrelinhas: vocês precisam tomar decisões, afinal de contas vocês têm sido influenciados pela cultura, isso é perigoso. E aí no versículo 15, que foi o que nós lemos por último, Josué faz uma declaração, uma das afirmações mais poderosas do texto sagrado. Ele diz: olha, se vocês quiserem servir aos outros deuses, aos deuses dessa terra onde nós estamos vivendo, fique à vontade, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma afirmação tão forte, tão poderosa, que ela ecoa até os dias de hoje. Muitos de nós, em momentos de profeticamente falando, pelo menos com desejo profético, a gente diz: Deus, está escrito na tua palavra que se eu crer, eu e minha casa serviremos. E a gente toma posse dessa palavra muitas das vezes. A gente toma posse da palavra que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo,
tu e tua casa. E o que me chama a atenção nesse texto é que essas palavras, elas ecoam até hoje entre nós, como um chamado ao compromisso, principalmente para nós como homens, sacerdotes do nosso lar. E ela vai trazer ensinamentos extraordinários, ensinamentos que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Josué convoca o povo, Josué instiga o povo a se decidir, e através disso Josué está mostrando primeiro a sua fé, a sua liderança e a sua responsabilidade. Nós falamos sobre isso rapidamente na sexta-feira na casa do irmão João, né? Quando Adão e Eva pecam. Mas quem pecou primeiro foi Eva. Mas Deus vai atrás de quem? Adão. Porque sobre ele estava a responsabilidade. E nós precisamos entender isso. Porque os dias modernos têm tentado descaracterizar essa figura de responsabilidade sacerdotal dos homens, da família, dizendo não pode ser assim, não pode criar os seus filhos dessa forma, e querendo trazer coisas até mesmo para o nosso meio, dizendo que você pai, você mãe não pode ensinar a forma correta para o seu filho, tentando desvirtuar e tirar de nós a responsabilidade que nós temos sobre as nossas famílias. E nós não podemos nos esquecer disso. E muito menos nós não podemos nos desprezar essa posição de sacerdote que Deus colocou sobre nós. Então Josué toma para si essa responsabilidade. Ele diz: olha, vocês podem até servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa, ele está dizendo, a minha casa me acompanha. Eu acho extraordinário. Eu gosto de conversar muito, e às vezes a gente conhece alguém, você vai conversando, e aí você fala assim: como é que você virou crente? Quem que é o maior exemplo de fé para você? Aí a pessoa diz: o maior exemplo de fé que eu tenho é na minha casa, a minha mãe, o meu pai. Eu acho fantástico isso. Eu quero que daqui a um tempo, quando as minhas filhas estiverem maiores, elas possam dizer: o exemplo que eu tenho de fé são meus pais. E isso é importantíssimo. Nós precisamos criar essa identidade dentro da nossa casa, de homem e de mulher de Deus. Nós precisamos voltar a ser referência para os nossos familiares, porque a geração moderna é uma geração totalmente sem referenciais. Prova disso, eu já falei sobre isso, mas o que me preocupa um tempo desse, numa festa de criança, os meninos fantasiados, todo mundo de vilão, ninguém queria ser o super-herói. Olha só que ponto chegamos. Na minha época a gente brigava para ser o He-Man, o Batman, o super-homem. Se falasse para a gente ser da turma do bandido, dava problema, porque nós tínhamos referenciais. Claro que é coisa de infância, mas essa geração não tem nem mais referencial. E nós precisamos nos colocar como igreja do Senhor, luzeiros para esse mundo perdido aí fora. Alguém precisa olhar para a minha casa e para a sua casa e dizer: ali é uma família de homem e de mulher de Deus. Aleluia! O versículo 14, eu quero só falar sobre ele rapidamente. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. E essa palavra servir aqui, lá no texto original, ela traz 3 raízes interessantíssimas,
que é trabalho, obediência e adoração. Ninguém serve ao Senhor se não trabalha para Ele. Ninguém serve ao Senhor se não obedece a Ele. E ninguém serve ao Senhor se não adora a Ele. Falamos pela manhã aqui, o Zé Antônio falou, João, capítulo 4. Vem o tempo e já chegou que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então todas as vezes que falarmos de servir ao Senhor, lembra de trabalho, porque servir a Deus inclui trabalho. Tem gente que é muito bom adorador, mas não é trabalhador. Tem gente que é bom trabalhador, mas não é obediente. E uma coisa está extremamente ligado à outra. Servir o Senhor com sinceridade e com verdade. Mas o que esse texto me ensina, e a primeira verdade que ele me confronta até, é que antes de mais nada, a fé é uma escolha totalmente pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu disse que no capítulo 23 o povo estava caminhando para a idolatria, e Josué chama o povo ao arrependimento. O povo estava totalmente declinado a se desviar, e Josué estava no meio desse povo, mas mesmo no meio desse povo ele não se deixou ser influenciado. Está aqui a nossa psicóloga e ela vai confirmar o que eu vou dizer. A psicologia diz que você é totalmente influenciado pelo meio em que você vive. A psicologia diz que você é mais ou menos a média de 5 pessoas mais próximas com que você convive. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num mundo perdido, afastado de Deus, um mundo que afronta as verdades do cristianismo o tempo todo, mas nem por isso nós poderemos ser influenciados por essa geração maligna e perdida. Pelo contrário, nós precisamos influenciá-los, e eles precisam ver em mim e em você homens e mulheres de Deus. Quem concorda com isso, levante a mão e adore Ele nessa noite. Josué não está baseado na fé enfraquecida e desfalecida dos seus conterrâneos. Hoje eu conversava com uma pessoa agora à tarde, eu acabei tendo que atender um cliente meio correndo. E aí ele falou, e o fulano? Nós temos um amigo em comum. Ele diz, e o fulano? Eu falei, gosto demais dele, é meu amigo. Mas eu não gosto de conversar com ele sobre economia, sobre algumas outras coisas, porque se eu converso com ele, eu saio derrotado. Porque pensa num homem que é totalmente pessimista. Tinha fugido da palavra. Obrigado. E ele tem uma situação financeira muito boa. Ele fala, mas 2024 foi difícil. Quando foi acabar o 2024. Mas o 2025 eu fiquei sabendo que vai ser muito pior. Aí quando foi entrar o 2026, ele falou, agora pode apertar a correia, porque o negócio... Eu falei, moço, vamos falar de pescaria. Vamos falar de futebol, que você é bom de bola, eu não sei nem por onde passou. Vamos falar de outras coisas, porque a gente é extremamente influenciável. Mas nós, como homens e mulheres de Deus aí, nós precisamos despertar nessa geração o desejo de entender que há um Deus que conduz a nossa vida, e apesar dos pesares, nós estamos caminhando dia após dia para algo melhor que está preparado para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Então Josué não é influenciado pelas circunstâncias,
pelo momento das pessoas com quem ele convivia. O salmista vai dizer no Salmo 73, 28: para mim, bom é aproximar-me de Deus. Irmão, não tem coisa pior do que gente derrotilde. Conhece gente assim? Tudo para ele vai dar errado, tudo está ruim, tudo vai ficar pior, tudo está lascado. Não, irmão, eu sei que as coisas não estão bem, de repente poderiam estar até melhores, mas nós não podemos deixar vencer pelas influências negativas. Isso não é positivismo, não, é acreditar que apesar de tudo, tem um Deus que está cuidando de nós. Para mim, bom é aproximar-me do Senhor. Josué entende isso, e ele não se deixa levar pela circunstância. Mas tem gente que é tão desanimado, tão derrotilde. O pai tinha 2 filhos gêmeos, um chamava Vitor, outro chamava Vinícius. Estou brincando. Essa parte é por conta própria, essa é brincadeira. É porque eu vi os 2 ali. E um era extremamente animado, e o outro era extremamente pessimista. Aí o pai diz para a mãe assim: esses meninos são tão diferentes. Ela diz: eu não acho, né? Porque mãe às vezes tem esse negócio. Ele diz: eles são diferentes demais. O fulano, ele é animado, qualquer coisa ele acredita que vai dar certo e ele vai. E o outro já é: não sei, será? Quando foi terminando o ano, o pai foi lá e colocou 2 presentes. Do lado da cama de um colocou uma bicicleta, e do lado da cama de outro colocou uma caixa lacrada. A bicicleta para o medroso, desanimado. Ele falou: ai meu Deus, por que meu pai vai me dar uma bicicleta? Esse trânsito dessa cidade, ninguém respeita ciclista. Onde que eu vou andar? Não tem lugar de andar aqui perto. Se eu for andar na rua, vier um carro e não sei o que. Pai. E o outro falou: se você ganhou uma bicicleta, eu ganhei essa caixa, quero até ver o que tem aqui dentro. Quando ele abriu, tinha esterco de cavalo. Ele falou: graças a Deus, ganhei uma égua. O problema é como é que a gente reage às situações. Era só esterco, era só para mostrar. Ele diz: ganhei uma égua, deve ser um manga larga, um quarto de milha, deve ser qualquer coisa. Ele falou: moço, você ganhou esterco? Ele falou: não, ganhei, foi uma égua. Isso aqui é meu pai me mostrando que tem uma égua lá fora para me montar e sair andando por essa cidade. E essas situações, se a gente não vigiar, ela vai nos contaminando, e é em todos os aspectos. Começa a conversar com um crente que não quer saber mais de igreja, que não quer saber mais de Bíblia, que não quer saber mais nada, que está chateado com o pastor, que contrariou com isso, com aquilo. Irmão, daqui a pouco você dá razão para ele. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, que a hora dessa ele pode estar vendo. Eu sempre brinco com ele, eu falo: para mim vir te visitar eu tenho que jejuar 1 semana antes. Porque eu chego lá, irmão, o homem tem tanto motivo para falar. Eu falo: moço, não fala não, eu vim aqui só te ver. Porque o fulano, você viu lá o pastor fulano? Porque o ciclano. Por isso que eu não quero saber mais de igreja. Porque isso, que aquilo. Eu ia ser crente. Ele falou: tô mais ou menos. Falei: tá vendo só? Nós não podemos deixar ser levado por essas vendavais, pelas más notícias, pela influência maligna que muitas das vezes quer nos arrancar da presença do Senhor. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Josué entendeu isso. Olha, vocês estão querendo desviar, vocês estão querendo seguir outros deuses, vocês não viram o que nosso Deus fez? E aí Josué vai trazendo uma série de relatos. Você não viu o que Deus fez? Isso não é bom para você, mas você quer desviar? Tudo bem. Como diz o Zé Antônio: desvia, crente ruim. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho a história de Noé extraordinária. Noé não era um bom evangelista, não ganhou ninguém. Mas livro de Gênesis capítulo 7, coloca aí para nós, versículo 1. Olha lá:
Depois disse o Senhor a Noé, preste atenção nisso: entra tu, vamos ler todo mundo junto? Entra tu, vocês estão lendo baixo, vamos ler mais alto: entra tu, toda a tua casa. Noé, você pode não ter ganhado ninguém, mas você também não perdeu ninguém. Nós precisamos entender isso. Eu já disse isso aqui, volto a repetir. Se eu encaminhar o meu filho na vida e levá-lo para a melhor universidade, mas não mostrar a ele o caminho do céu, eu falhei como pai. Se eu encaminhar minha família na situação financeira, está todo mundo muito bem, mas eu não encaminhá-lo e mostrar a ele o caminho do céu, eu falhei. Ah, meu filho está muito bem, está estudando lá em, como é que chama aquela universidade dos Estados Unidos? Esse povo é informado, hein? Está fazendo mestrado em Harvard. Não sei nem falar o negócio. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus se o seu filho for para Harvard. Mas maior, melhor do que ir para Harvard é ensiná-lo a ele e ele caminhar para o céu de glória. Provérbios 16:11. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ele vai ainda estar velho e nunca se desviará dele. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, mas está todo mundo desviado, todo mundo desigrejado, todo mundo seguindo a outros deuses. Tudo bem que eles querem ir, mas eu e minha casa não iremos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué fala isso, ele está declarando o seu compromisso, primeiro com Deus e também com a sua família. Se o camarada não quiser ir, não é por falta de ensino, viu? E eu não estou falando isso aqui com vanglória não, mas lá em casa tem dia que a gente tem que forçar, de vai ler a Bíblia. Ah, mas eu estou cansado, não sei o que. Vai ler. Vai orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Ah, mas nós já fizemos. Irmão, Salmos e Provérbios, eu não sei quantas vezes que eu sentei para ler. E parece que é muito pouco, né? O pastor sempre fala isso aqui. Encuca, né? No menino, coloca lá. Se ele não quiser, irmão, a falha não foi sua, pelo menos você ensinou. O fato de não ensinar é falha nossa, o fato de não querer é outra história. Josué diz: eu e minha casa serviremos, porque eu vou ensinar esse povo aqui, eu vou falar, eu vou colocar no coração deles e eles vão seguir junto comigo. Josué entende que o fato dele ser referência influenciaria a sua família. Nós precisamos ser referência da nossa casa. Nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Lembra da viúva? Quando ela vai atrás de Eliseu e diz assim: o meu marido, teu servo, morreu. E o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Olha a referência que esse homem tinha dentro de casa. A esposa, irmão, se tem alguém que conhece a gente, em primeiro lugar é a nossa mãe, segundo é a nossa esposa. Ela sabe de verdade. Um dia desse, ainda bem que o camarada não sabia nem quem era. Numa roda, aquela brincadeira, se você fosse um personagem bíblico, você era quem? Aquela história. E a mulher dele, eu acho que estava meio chateada, falou: o fulano, eu acho que era o Nabal. Aí ele: quem? Aí o irmão, para não deixar o negócio ficar ruim, disse: não, depois eu te explico, vamos tomar um café ali. Olha só, nós precisamos ser referência. A igreja do Senhor está na terra.
Vós sois o quê? A luz. Luz é o quê? Referência. Irmão Otto está aqui, gosta de andar pelos matos lá. Se tiver perdido e ver uma luz, o que você vai fazer? Só vai chegar lá, porque é uma referência. Quando a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, ele está dizendo, vocês precisam ser referência. E nós não podemos perder essa identidade, apesar dos dias modernos ter tentado descaracterizar. Antigamente, se você fosse procurar um crente, não tinha GPS, você chegasse numa rua e dissesse assim, onde é que mora o fulano? É o crente? É. Ah, lá naquela casa. Hoje a gente, se não vigiar, irmão, é todo mundo descaracterizado, disfarçado, agente secreto. Ninguém nem sabe que a gente é crente. Nós precisamos entender isso. E não estou falando sobre uso e costume, não. Estou falando sobre ser referência onde você estiver. A mulher olha, chama o marido e diz, vejo que esse que passa por nós é santo homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se o sal se tornar insípido, para que servirá? E para que serve uma luz colocada debaixo do alqueire? Luz é para brilhar, é para ser referência, é para as pessoas olhar e entender e ver em mim e em você, homens e mulheres de Deus, referência para essa geração perdida. O mundo perdido não precisa de inovação. O ser humano perdido precisa de uma igreja viva, de homens e mulheres cheios da graça de Deus, homens e mulheres de Deus. É disso que o mundo precisa. Mas vamos seguir lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um compromisso pessoal e um compromisso familiar. Josué, quando diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está construindo ali um altar de adoração a Deus, um altar familiar de adoração a Deus. Isso é importante. Quais os altares que nós temos construído na nossa vida, diante da nossa família? Qual é o tipo de vida que nós temos apresentado diante de Deus? Qual o tipo de adoração? Qual o tipo de serviço? Qual o tipo de obediência? Quando ele diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está construindo um altar de fidelidade a Deus, de compromisso, de comunhão, de entrega. E nós precisamos valorizar isso. Josué entendia que ele estava diante do Deus verdadeiro. Ele falou, se você quiser servir os outros deuses, mas eu escolho o Senhor, porque Ele é o Deus verdadeiro. Jeremias capítulo 10, versículo 10, diz que o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 60. Para que todos os povos da terra vejam e saibam, é isso? Que o Senhor é Deus e não há outro. Josué diz, vocês estão aí indecisos. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus que é poderoso. Nós servimos um Deus que é vivo. Nós servimos um Deus aí que todo
todos os povos da terra saibam que Ele é o Senhor. Ele está conosco nessa noite. Ele veio para esse culto, Ele veio receber o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão. Ele veio para esse culto, Ele veio te escutar. Aleluia! Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então Josué está dizendo: para que vocês estão indecisos? Vocês não têm outro caminho, Ele é o único. Jesus não é uma das nossas saídas, Ele é a nossa única saída. Jesus não é uma solução, Jesus é a solução para a nossa vida, para as portas que estão fechadas, para o diagnóstico que não foi do jeito que queria, para o casamento que talvez está vivendo uma turbulência, para a família que às vezes está numa situação difícil. Jesus é a única saída que nós temos. Paulo vai escrever a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Ele diz: eu sofro, eu não me envergonho, mas eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos. Era isso que Josué estava dizendo. Vocês estão abandonando o manancial de águas vivas para ir atrás de cisternas rotas, poços secos, fonte extinta. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E diante de tudo isso, eu estou encerrando aqui já. A decisão de servir começa dentro do coração de cada um. A decisão de servir começa dentro do coração de cada um de nós. Jó capítulo 1, versículo 1. Eu gosto desse texto. Havia um homem na terra de Uz, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Deus não precisa da multidão, Deus precisa de um. E esse um é eu e você. A minha casa servirá ao Senhor. A minha casa servirá ao Senhor. Quem crê nisso, levante a mão. Deus está falando conosco. A minha casa servirá ao Senhor. Irmão, mas meu filho está afastado, está longe, está numa situação difícil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas o meu marido é difícil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos crer que Ele verdadeiramente é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E não é porque A ou B não quer mais saber desse Deus que nós vamos nos deixar influenciar. Não, nós não vamos ser levados pela estatística da psicologia, que você é fruto daquilo que convive. Nós vamos frustrar essa expectativa no nome de Jesus. Eu posso até conviver com alguns aí que não querem Jesus, eu posso conviver com muitos que não sabem o que é verdadeiramente o Evangelho, mas eu não serei vencido por essa situação. O nome do Senhor será glorificado na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu negócio, no meu trabalho. Se você crê nisso, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe.